E eu quero falar nessa manhã sobre o preço do discernimento. Abra comigo a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 2, e verso de número 14. Irmão, esse é o tempo de nós falarmos menos da nossa opinião. O que importa não é a nossa opinião. Já viu que você vai falar um assunto com alguém e a pessoa diz assim, eu penso assim. Sabe por que existe muita confusão entre pessoas? Porque alguém diz assim, alguém me disse isso, alguém me falou aquilo, alguém me deu tal opinião. Esse é o tempo em que nós precisamos entender que a nossa opinião não é importante. Não, pastor, não. Quando chegar alguma questão para você, quando você vê alguma cena que você discorde, que você não concorde, algo que te incomoda, não emita a sua opinião. Procure saber a opinião da Bíblia. Procure saber o que a Bíblia diz a respeito. É tempo da gente, diz um amém, é tempo da gente dar menos a nossa opinião e falar mais da opinião da Bíblia, ensinar mais aquilo que a Bíblia fala. 1 Coríntios capítulo 2 e verso de número 14. Quem não tem o Espírito, e aqui é o Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. O homem é um ser tripartido, corpo, alma e espírito. É a tricotomia do ser. Mas aqui ele está falando do Espírito Santo. E se a Bíblia está me dizendo que quem não tem, é porque é possível o homem não ter o Espírito Santo. Nem todos têm, pastor? Não, nem todos têm. Porque Paulo está dizendo, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas, verso 15, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quero ler com você também Atos capítulo 2, versos 12 e 13. Volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 12 e 13. Essa foi a nossa ministração de ontem. Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. No contexto aqui de Atos 2, nós falamos um pouco ontem, mas me deixe relembrar. Aqui era exatamente 50 dias depois do domingo de Páscoa. Era o dia de Pentecostes, 50º dia. 50 dias depois do dia de Páscoa, Jerusalém abriga uma multidão de pessoas. Diz a história que mais de 1 milhão de pessoas estavam ali, vinda de outras nações, de outros lugares. Mas eles estavam ali por conta da tradição, por conta do ritualismo. Havia um ritual sendo cumprido, sendo exercido, sendo obedecido. Tinha tradição, tinha ritual, tinha religiosidade, mas era tudo muito frio. Era isso que estava acontecendo ali. Mas é exatamente nesse cenário, o cenário do lado de fora, que existe um grupo de pessoas, pessoas comuns, pessoas reunidas numa casa simples, pessoas que não tinham poder, mas pessoas que criam numa promessa. Tem alguém aqui que ainda crê nas promessas de Deus? Talvez você não chegou aqui nessa manhã com vigor, com força, mas se você chegou com fé, creia, Deus está operando, Deus está fazendo. Então pessoas ali reunidas, pessoas comuns, pessoas simples, uma casa simples, pessoas comuns, e é ali aonde Deus derrama do seu Espírito. A Bíblia diz que de repente veio naquele lugar um som como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa, e se viram línguas partidas como de fogo.
E todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar, não, eu preciso dar um enfoque nisso. E passaram a falar em outras línguas. Eu vou repetir. E passaram a falar em outras línguas. Tinha alguém tendo um encontro com Deus. E esse encontro mudando o jeito de falar. Cuidado com o encontro que não muda a sua vida. Cuidado com o encontro que não muda a sua língua. Aleluia. Cuidado com o encontro que não muda o seu caráter. Começam a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Há uma multidão, e a multidão agora do lado de fora vai se dividir. Vai haver dois grupos entre eles. A Bíblia vai dizer que tem um grupo que começa a perguntar: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu não sei você, mas quem pergunta o que está acontecendo é interessado. Quem pergunta o que está acontecendo está interessado no agir, no mover. Olha, o que aconteceu? Você voltou diferente da igreja. O que é que aconteceu nesse sábado à noite? O que é que aconteceu nesse domingo de manhã? Havia um interesse. Mas esse é apenas um dos grupos. Porque havia um outro grupo que a Bíblia diz claramente que zombava do que estava acontecendo. Enquanto tem gente interessado, melhor dizendo, que é diferente interesseiro quer o que você pode dar. Interessado caminha com você por quem você é. Enquanto tem gente interessado, tem gente zombando. Tem zombador ali. Tem gente se incomodando. Sabe, aqui nesse momento que fica muito claro para nós o orgulho espiritual. Porque deixa eu dizer, o Pentecostes não é um culto confortável, né? Ontem à noite e o povo gritando, o povo sendo batizado, falando em novas línguas, povo cheio do Espírito. O orgulhoso espiritual, ele se incomoda. O Pentecostes revela o orgulho espiritual. Irmão, eu falei aqui ontem e vou repetir. Quando você está com fome e você escuta os barulhos de prato na cozinha, o que é que você faz? Você sai para a rua ou você corre para a cozinha? Se você tem fome, quando você escuta a mesa sendo arrumada, você já corre para lá. Lá em casa eu tenho a teoria da batata frita. É coisa minha, irmão. A minha esposa, ela está fritando. Eu não sei se é só lá em casa que acontece isso, mas ela está fritando a batata frita. A batata frita sai quentinha, crocante, não é assim? E aí você vai pegar uma, ela fala: não, não pega, senão não vai ter para a hora do almoço. Não é assim? É só lá em casa? Não, é geral. Aí eu falo assim para ela: mas na hora que você terminar tudo, ela vai estar fria e murcha. Está entendendo? Para que a gente vai criar um ritual para se alimentar quando a gente pode comer do melhor? Por que a gente vai esperar para comer? Ei, irmão, você não vai ficar uma batata fria e murcha. Não, deixa esfriar, meu irmão. Eu pego ali, ó, nem que leve tapa, não tem problema. Eu dou um beijo, ela distrai, eu puxo. E quando você ouve o barulho do prato, você corre para a mesa, você está com fome. Só que se você está indigesto, se você escuta o barulho, você sai para fora. Quem tem fome, corre para a mesa. Quem tem orgulho, se afasta dela. O Pentecostes vem revelar isso. Dois grupos de pessoas. Aqueles que estão interessados e aqueles que estão zombando. Então isso é importante para a gente. Aqui a gente já entra no contexto de hoje, que é o discernimento. Sabe, a gente precisa entender, irmão. Eu respeito, você tem opinião. Estou falando para um povo inteligente, glória a Deus. E a igreja não está dizendo assim, não pense. Não, a igreja é um povo inteligente. O Espírito Santo habita dentro de você, aleluia. Ele te capacita. Então não é sobre não pensar, mas você precisa entender que espírito é esse. A minha Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Você pode me ajudar? Diga lá: Deus nos deu um espírito de amor. Fala bem forte: amor, poder e equilíbrio. Porque não dá para ter só amor, irmão. Quem ama demais, mas não tem poder para corrigir e confrontar, vai ver quem ama se lançando do precipício. Quem acha que é só poder para corrigir, mas não tem amor, também vai só bater e não vai dar conforto.
Por isso a Bíblia está dizendo, e eu oro nessa manhã, para que o Espírito traga equilíbrio sobre a igreja, equilíbrio sobre as mulheres, equilíbrio sobre os homens, equilíbrio sobre a língua, equilíbrio sobre o coração, equilíbrio sobre a mente. Um espírito de equilíbrio, ou seja, o Espírito Santo equilibra todas as coisas. Então aqui a gente começa a entender, e a gente precisa discernir muito bem isso. Existe o conhecimento humano, existe o conhecimento natural, e glória a Deus. Mas o conhecimento humano é opinião. Aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, a Bíblia manda a gente buscar sabedoria. Sabe qual é o maior antídoto para os nossos problemas? Sabe qual é o melhor caminho para soluções da nossa vida, para os problemas da nossa vida? A busca da sabedoria. Eu podia perguntar aqui, mas não vou, para não constranger ninguém. Quantos aqui oram pedindo a Deus sabedoria? A gente ora e pede dinheiro, a gente pede casa, a gente pede carro, a gente pede cargo, a gente pede casamento, a gente pede bênção, a gente pede unção, a gente pede poder. A gente só não pede o que Ele mandou pedir. Deus nunca mandou a gente pedir unção. Deus nunca mandou a gente pedir provisão. Porque quando você anda com o Deus provedor, a provisão já está no pacote. Ele nunca mandou você pedir livramento. Ele nunca mandou. Tem gente que pede misericórdia para Deus, não é? Deus nunca mandou você pedir por misericórdia. Ele diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Nós não temos o que deveria ter, porque pedimos o que não precisamos. A Bíblia diz isso. Vocês oram e não recebem porque oram mal. Não sabem como orar. E quando oram, oram pedindo pelos seus prazeres e deleites. Mas eu tenho uma notícia para você. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, mas Ele sabe. Então, a gente precisa entender esse equilíbrio, esse posicionamento. Então, a opinião, o conhecimento é o natural. O que é que eu tenho que pedir? A Bíblia diz: pedi sabedoria, e Deus livremente vos dará. A sabedoria de Deus não é igual à sabedoria humana. Sabedoria humana você aprende nos livros, nos tutoriais, nos documentários, e tudo isso é muito bom. Mas a sabedoria humana não se compara com a sabedoria divina. Não se compara com a sabedoria de Deus. Então, muitas vezes nós temos problema porque nós não entendemos isso. Então, nós estamos carregados de opinião, nós estamos carregados de conhecimento natural, nós estamos carregados, daquilo que é humano. Mas o que vai trazer sobre nós uma vida de discernimento não é conhecimento, é revelação. O que traz discernimento sobre, sabe, eu sinto de falar. Não, mas eu vou orar, eu vou ler, e você não falaria o que você falou. Eu sinto de fazer. O sentir é humano, isso é a sua opinião. Isso é o que você sente, isso é o que eu sinto, isso é o que nós pensamos naturalmente. E é nesse momento que eu digo, não, o que vai prevalecer não é a minha opinião. O que vai prevalecer é a vontade do Senhor, é a vontade de Deus. Eu achei tão lindo esses dias, estava vendo uma mensagem do pastor Richard Guerra. Pastor Richard Guerra é o nosso pastor líder do Lagoinha Gerações. Pastor assim, maravilhoso. Ele escreveu devocionais da Turma da Mônica. Maurício de Souza contratou para ele escrever. Você entende o que é isso? Crianças, isso não é para crente, isso é para quem está lá fora. Olha por que o Espírito Santo te enche. Para que aquilo que Ele te dá como sabedoria alcance do lado de fora. Criança que não é crente. O Maurício de Souza escreveu 2 edições do devocional. E ele escreveu a primeira, ele cedeu para o pastor Richard. Escreveu, está lá, Turma da Mônica, Maurício de Souza, pastor Richard. E quando ele leu o segundo, ele ligou para o pastor Richard e falou assim: pastor Richard, rapaz, e o Maurício de Souza não é cristão, vai ser ainda, em nome de Jesus, Mas ele ligou e falou assim: pastor, me ajuda aí, porque eu não entendi algo. E o pastor falou: fala, meu querido. Ele disse: eu li o primeiro volume do devocional e eu achei lindo.
eu achei maravilhoso, foi muito bom. Mas eu já escrevo, né, quadrinhos há muitos, eu me lembro quando eu era pequeno, então faz tempo, né? Jesus amado. Então, e ele falou, e eu já sei a expectativa que a gente vai encontrar no outro. Mas eu li o primeiro. Quando eu fui ler o segundo, pastor, foi tão maravilhoso, mas foi de uma maneira diferente. O pastor falou, é porque a palavra de Deus se renova. Está entendendo? É alguém que não crê lendo. Mas ele estava esses dias fazendo um comentário. Porque a gente não entende que o encontro que a gente tem aqui dentro é para reposicionar a gente do lado de fora. O encontro que a gente tem com Deus não é para cantar melhor, não é para pregar melhor, não é para ser mais eloquente no que a gente faz, é para ser crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, é para nossa língua bendizer ao Senhor, é para as nossas ações glorificar a Deus, está entendendo? E aí ele falou, eu tive que ir num aniversário de um amiguinho meu da escola. E como é bênção esses aniversários de amigo de escola, porque você vai e você não conhece ninguém. Você só conhece o aniversariante, não é assim? E ele falou, estou lá, cheguei lá. Só que é uma escola cristã. Então deduz que todos são crentes. Deduz que todos são evangélicos. E aí está lá reunido. O povo lá, ninguém se conhece. Aí fica aquele climão, né? E aí um tenta puxar papo com o outro e a coisa não desenrola. E ele falou, estou lá comendo meu quibinho. Que às vezes ficar só comendo o quibinho, irmão. Às vezes é melhor só ficar comendo a coxinha, mantendo a boca cheia. E ele está lá comendo. E entre um e outro eles começam a conversar. Eles começam a conversar. Pastor, mas se eu comer muito quibinho eu engordo. Às vezes é melhor a gente engordar a nossa língua matar. Às vezes é melhor perder a forma física do que deformar alguém espiritualmente. E aí ele está lá comendo, né? De repente começou as conversas. De repente eles estão falando do quê? Do quê? Do quê? Do quê? De igreja. Irmão, vou dar um conselho. Quando se reunir, fala da moda, fala da beleza. Se não tiver o que falar, louva. Fica louvando, vai lá fazer as unhas e fica louvando. Te louvarei. Ô irmã das unhas, não é nada pessoal não, tá? Puxa, quem tem que ter cuidado, né? Tá lá fazendo os cabelos, não é nada pessoal. Não importam pensa circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Não, vamos de volta. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Aleluia! E aí, agora eu volto lá no Davi. Davi faz o carroção de boi. O boi, eu vou voltar no Richard, tá? Eu não estou perdido. O Espírito Santo está guiando, vai dar tudo certo. O carroção balança, o Zá põe a mão para segurar. Porque o carroção passou num percalço. Deixa eu dizer algo. Nós não mantemos a presença de Deus na nossa vida na força do braço. Presença de Deus não se sustenta no braço humano. O Zá toca. E é isso que eu tenho orado esses dias. Talvez está precisando. Está precisando morrer uns Uzá, uns Ananias e Safira para a igreja avivar. O Novo Testamento que avivava não era encontro, era morte. Morria dentro do culto. E quando morria, avivava. Olha, na verdade tem o Pentecoste, depois vem Ananias e Safira, né? Mas ele segura. E ali é fulminado. Davi, sabe? Davi vai buscar o conselho dos anciões. E o que a gente faz, gente? Deixa na casa aí de Obed-edom, vamos ver o que fazemos. Davi, presença de Deus não se carrega de qualquer jeito. Presença de Deus não é carregada em carro de bois. Mas o carro é novo, zerinho, saiu da concessionária agora. Eu acredito que devia ter os rodão bonitos. Devia ter, como é que é aquela suspensão. Talvez Davi deu o melhor, mas Deus não quer o nosso melhor. Vai consultar os anciões, eles vão dizer: Davi, a arca precisa entrar nos ombros dos sacerdotes.
Eles vão levar ela sobre os ombros, vão dar 6 passos. Ó, para você que não tem tempo para Deus, carregar a presença de Deus exige tempo e perseverança. 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º eles paravam, porque no 7º eles adoravam. Havia uma adoração, havia uma entrega. O que Deus está ensinando? E Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Por que você está tão cansado? Porque você está dando o seu melhor, você está fazendo o seu melhor. E quanto mais você faz, parece que pior fica. Quanto mais você faz, parece que menos resultado tem. Mas Deus está te dizendo hoje: eu nunca quis o teu melhor. O que eu quero é a tua obediência. Deus não pediu para a gente dar o nosso melhor, Ele só está pedindo para a gente obedecer. É tão simples, gente. E aí a gente volta para o pastor Richard, viu? Falei que ia dar certo, fui, voltei e estou aqui de novo. Está ali no meio, começa a falar de igreja. Olha, você viu tal igreja? E começa. E de repente vão falar de quem? De Lagoinha. E ele está ali. Um quibinho aqui, outro quibinho. Irmão, ontem eu já declarei aqui e eu vou declarar de volta. Nós declaramos a falência do Fuxico Gospel. Não só o virtual, o presencial aqui, ó. Nós declaramos em nome... E se você é a turma do Fuxico Gospel, como diz meu pastor, você não é crente não, irmão. Aí ele está ali, e o pessoal falando. Você viu a Lagoinha? Você viu o André Valadão? E ele comendo, quibinho. Ele falando com menos quibinho do que gostaria, porque normalmente demora, né, o quibinho para vir. É o mais gostoso, é o que menos vem. Você não gosta, irmão? O quibinho é bom demais. Aí de repente alguém olhou para ele e falou: rapaz, mas você está muito calado. Você está muito quieto. Dá aí a sua opinião sobre isso. E aí ele dizendo, né, eu acreditei que eu estava numa reunião de crente. E ele falou: gente, eu vou ser bem sincero. A minha opinião pouco importa. O que importa é a opinião da palavra de Deus. E ele disse: assim como se não houver lenha, o fogo se apaga. Se não houver difamador, a fofoca cessa. E ele disse: tudo aquilo que você comenta, que você não tem poder de resolver, é fofoca. Tudo aquilo que você fala, que você não tem poder de mudar, por que está falando? E aí ele disse, aí ficou aquele climão, a turma se espalhou. Será que você tem coragem disso ou você fica na roda dos escarnecedores? Será que você permanece na roda que deveria sair? Então, aqui o que tem? Tem discernimento, irmão. Não é sobre a minha opinião natural, não é sobre o meu conhecimento. Não, tem gente que é assim, já viu? Tem gente que ela tem que dar uma palavra da conversa. A última opinião tem que ser dela. Não, irmão, não é sobre opinião. Irmão, deixa eu te dizer, vai acontecer algo. Aí eu não sei se eu digo ou não digo. Não, o Espírito me guarda. Quando você dá a sua opinião, muita gente te busca para ouvir tua opinião. Comece a dar a opinião da palavra, você vai ver como as pessoas se afastam. Poxa, pastor, eu tinha lá não sei quantos mil seguidores. E quantos estão seguindo Jesus? Talvez a sua opinião não aproxima, afasta. Começa a dar opinião. Irmão, são poucos os que procuram alguém que tem opinião. Você pensa que no Antigo Testamento fazia fila na casa do profeta? Chamava profeta para tomar cafezinho. Profeta, vamos almoçar comigo hoje? Corria de profeta. Quando o profeta batia na porta e chegou lá na casa do Mateus, Mateus já perguntava: você vem em paz? Hoje a gente leva profeta para tomar café. A gente leva profeta para jantar. Porque a gente busca a opinião de homem, não a opinião de Deus. Já pensou, se tivéssemos profetas, como no passado, chegar na tua casa e dizer: meu irmão, Deus está mandando eu vir aqui, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Você levaria alguém assim para jantar? Você chamaria alguém assim para tomar café com você? Né? Qual estima uma pessoa dessa teria na sua vida? Então a gente precisa diferenciar, a gente precisa discernir. Todo mundo em Jerusalém tinha a sua opinião sobre o que estava acontecendo. Todo mundo tinha um comentário a respeito, mas deixa eu dizer algo. Com muito amor, opinião não custa nada. Sim ou não? Não custa. E o que não custa também não vale nada, irmão. Opinião é barata.
Opinião não tem valor. Mas agora, o que nós estamos falando? De discernimento. Estamos falando de revelação. De ser alguém que carrega a revelação de Deus. Alguém que tem conhecimento. Para que nós lemos de 1 Coríntios. Que não tem o Espírito, não discerne as coisas do Espírito. Sem relacionamento com o Espírito de Deus, é impossível entender o que Ele está realizando. Deus está movendo, Deus está fazendo, Deus está batizando, Deus está renovando, e as pessoas do lado de fora estão zombando. Lembra quando um paralítico é levado até Jesus? E os amigos levaram numa maca, e quando chega onde Jesus estava, ele não pôde acessar pela porta. Por quê? Porque a multidão que estava do lado de fora impedia que alguém entrasse do lado de dentro. Quem somos nós? Alguém que está do lado de dentro trazendo, ou uma multidão que está na porta impelindo? Gente que está impedindo que o aleijado saia andando. Gente que estava impedindo que o enfermo seja curado. Eles vão até ele, mas não conseguem acessar Jesus, porque tem uma multidão se pondo no meio do caminho. Os judeus tinham o conhecimento da lei de cor. Eles sabiam a lei ao pé da letra, conheciam, de cor. Mas eles não reconheciam o dono da lei. Tem gente que conhece a palavra de Deus de cor, mas não conhece o Deus da palavra. Não é sobre nós termos a informação de quem Deus é sobre nós termos a relação verdadeira com a pessoa de Deus, através do Espírito Santo. Então, às vezes a gente mede a nossa profundidade. Não, eu sou profundo espiritual porque eu me converti em 1900 e lá vai bolinha. Eu sou profundo espiritual porque eu já li a Bíblia. Quantas vezes eu falo com gente assim que eu já li a Bíblia 30 vezes. A vontade que dá de perguntar assim: quantas vezes você pratica? Porque a profundidade espiritual não vem do certificado, não vem do diploma, não vem do conhecimento, não vem da teoria. A profundidade espiritual vem do quanto você vive dessa palavra, do quanto se aplica. Chega um momento difícil, o que é que a palavra diz? A minha emoção quer que eu faça assim, mas eu não vivo mais pela emoção, aleluia. Agora eu vivo pela palavra. Aquele que tem o Espírito discerne as coisas espiritualmente. A emoção, a alma quer falar, quer fazer, mas quem guia a minha vida é o Espírito. Quem precisa guiar a nossa vida é o Espírito. Depois lê lá, Gálatas 5. O que é obra da carne? O que é fruto do Espírito? Está lá bem definido, Então, quem não tem intimidade com Deus, sempre vai tentar explicar o sobrenatural de forma humana. Quem não tem intimidade com Deus, está sempre levado a querer que as coisas sejam explicadas através da lógica. E esse é um risco, por quê? Porque as pessoas estavam próximas, gente. Elas estavam bem. Irmão, se você não é o avivado, eu tenho certeza que você está perto de um avivado aí. Agora era a hora que você dava glória a Deus, para não ficar chato. Se você não é o avivado, você está sentado do lado de um avivado. O que isso me ensina? O risco da proximidade sem participação. Alguém já disse, não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser esposo, tem que participar. Não basta frequentar a igreja. Tem que participar, tem que pertencer, tem que fazer parte, Eles estão no mesmo lugar, eles estão ao lado do lugar do milagre, eles estão pertinho do lugar do milagre, mas eles continuam secos, eles continuam julgando pela tradição, tão pertinho do mover. O que isso me ensina? Que estar cercado pelo mover não garante que você faz parte dele. Experimenta hoje, irmão. Passa a noite lá na sua garagem. Dorme na garagem hoje. Eu tenho uma notícia para você. Amanhã de manhã você não acorda carro. O que isso quer dizer, pastor? Que estar dentro da igreja não faz de você crente. Dizer paz, dar glória a Deus. A gente não, eu tô dentro do ambiente. Não é o ambiente que transforma, é a palavra. O que muda as nossas vidas. Pastor, você está dizendo para não vir na igreja? Não. Quanto mais para a palavra você vai, mais para a igreja você vem. Mais para a
Comunhão você vem porque a Bíblia diz: não deixei de congregar como é costume de alguns. Salmo 133 ainda diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. Quanto mais da palavra você conhece, mais para a comunhão você vai. Então o maior perigo não é estar fora do mover, não, é estar perto e ainda assim não reconhecer. É estar perto e ainda assim continuar seco. É estar perto e ainda assim continuar, fraco. Qual é o teste do coração? O milagre, o mover de Pentecostes foi o mesmo para todos. A Bíblia diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos foram? Todos, diz bem forte, todos. Todos ficaram cheios. Então o mover não foi para alguns, foi para todos que estavam lá. Era para todos. Mas qual é o teste? A reação foi oposta. Deus está derramando, e Deus quando derrama, derrama sem limite. Amém? Porque Deus é ilimitado. Deus é ilimitado para fazer, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode. Lembra do azeite lá da botija da viúva, endividada, precisando de um mover? Tem gente hoje aqui com a botija mirrada, seca. Mas ela vai orar, ela vai buscar o profeta, e o profeta vai dizer: entra, e começa a derramar. Ela entra, e tudo aquilo que estava vazio começou a ser cheio. Eu vou repetir: toda botija que estava vazia, mas estava disponível, foi cheia. Quando termina, aquela diz: traz mais uma botija. E o filho diz: não tem mais botija. O óleo parou de correr. A minha Bíblia diz que tem fome, Deus multiplica, Jesus multiplica pães e peixes, uma multidão de mais de 100 homens come, todos comem e ainda sobra 12 cestos cheios. O que isso nos ensina? Que a provisão de Deus sempre será maior do que a nossa necessidade. O óleo só para de correr quando não tem mais botija vazia. Aleluia! Está todo mundo satisfeito e ainda tem cesto cheio. Está entendendo? Então, você precisa olhar. Uns ali foram tocados e outros zombavam. De qual grupo você é nessa manhã? Ah, pastor, mas eu estou na igreja. Não, você entendeu? Eles estavam em Jerusalém. Eles estavam no lugar da paz. Não era isso? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Uns foram tocados, outros zombavam. Então o problema nunca foi o que Deus fez, mas o problema sempre foi o coração de quem estava vendo. Hoje, Deus está olhando para o nosso coração, acredite. Ah, pastor, me arrumei tanto. Não, mas Ele está olhando o seu coração. Ele não está olhando se o meu penteado é de crente, se a minha roupa é de crente. Claro que, irmão, deixa eu dizer algo aqui que eu ia dizer quando eu peguei, mas agora que eu lembrei. Você não vai deixar de ser salvo por não dizimar, tá bom? Talvez alguém falou assim: quem não dizima não é salvo. Não, irmão, você não pede salvação se não dizimar. Mas eu não acredito que alguém que entendeu salvação não dizima. Porque eu estou falando da roupa, né? Você está dizendo, pastor, que Deus não olha a nossa roupa? Não. Ele não está preocupado com a minha roupa. Mas quando Ele está habitando dentro de mim, a minha roupa vai ser diferente. Então Ele não está nessa manhã olhando roupa. Ele está olhando o coração. Ele não está olhando cabelo. Ele não está olhando se a gente tem o chavão que a gente aprendeu com a nossa família. A paz de Cristo. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Mas que essa paz seja verdadeira, não só de boca, mas de coração. Que venha de dentro para fora. Que seja verdadeiro, né? Então, vamos comigo, nós já estamos caminhando para o final. Mateus capítulo 13, e vamos ler a partir do verso 13. Mateus 13 e verso 13. O pessoal do Music pode vir me acompanhar. Aleluia. Mateus capítulo 13 e verso de número 13. Glória ao nosso Deus. No início do capítulo, Jesus está falando da parábola do semeador. E aqui nesse momento ele vai dar uma explicação, porque ele está falando em parábolas, né? Ele está falando acerca do semeador, da semente. E aqui no verso 13, capítulo 13 e verso
de número 13. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles, não veem, e ouvindo, não ouvem, não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. Pastor, mas eu estou aqui ouvindo, eu estou aqui vendo. Não, Deus está olhando para o teu coração. Ah, pastor, mas eu estou aqui. Não, mas Deus está olhando o teu coração. E eu creio que no nome de Jesus Ele não vai achar corações insensíveis aqui nessa manhã. Vai encontrar corações quebrantados, corações disponíveis. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram. Eita, eu estou aqui ouvindo, pastor, mas Deus está olhando com que vontade você está ouvindo. Deus está olhando com qual motivação você está ouvindo. O que é que você carrega no teu coração? Irmão, da onde que procedem as enfermidades da alma? Do coração. De tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Aí Deus está aqui, está falando e está olhando o coração. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Do coração procede cura para a tua vida. A partir de uma motivação, de uma intenção, de uma posição de coração, Deus cura, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Já pensou? Teve gente que passou antes da gente, profeta, homens justos, que desejariam ver o que nós estamos vendo, ouvir o que nós estamos ouvindo. Então entenda hoje, traga isso para o teu coração. Nesses dias, Deus quer te tirar do lugar de avaliador de culto, para te colocar na posição de avivado no culto. Sabe por que muitas vezes você não consegue ser avivado no culto? Porque você está avaliando o culto. Deixa eu dizer, tem um avaliador maior aqui nessa manhã, e ele se chama, eita, aleluia, tem um avivador e um avaliador maior aqui nessa manhã, e ele se chama Espírito Santo de Deus. Você pode celebrar a Ele nessa manhã. Isso, celebra, vai ficando de pé no seu lugar, aleluia. Troque o lugar de avaliação. Troque o lugar de avaliação pelo lugar de avivado. É como aquele irmão que um dia chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou aqui, eu quero sair da igreja. E o pastor falou: por que, irmão? Por que você quer sair? Essa igreja tão linda, um povo tão fiel, tão abençoado. E ele disse: não, pastor, o povo do louvor desafina, o pastor grita, o irmão do meu lado bate palma desafinada. Sabia que tem gente que bate palma desafinada? Tem gente que até na palma desafina. Mas deixa eu dizer, você não está batendo palma para o irmão do teu lado, você está batendo para Jesus, aleluia. E Deus não está olhando tua palma, Ele está olhando teu coração, aleluia. E aí ele falou: o louvor desafina, o pastor grita, o irmão bate palma desafinado, a cadeira é dura, desconfortável, o irmão do meu lado fala glória a Deus em vez de glória. Aí o pastor falou: tá bom, eu deixo você sair, só antes eu vou pedir, venha no culto de amanhã, e eu tenho uma missão para você. Tá bom, pastor, é o último culto, eu não venho mais. Tá bom, ele veio. O pastor deu um copo de vidro para ele cheio de água, e ele falou: qual é a minha missão, pastor? Você vai segurar esse copo e você vai ficar andando na igreja com ele. Só que a tua missão é cuidar para que a água não se derrame. A tua missão
é manter o copo cheio. A tua missão é que o copo não se esvazie. E ele foi. No final do culto, o pastor chamou ele e falou: e aí, irmão, como é que está o copo? Está aqui, pastor, cheinho. E aí ele falou: como é que foi o louvor hoje? Não sei, pastor, não percebi. E o pastor gritou muito. Ele falou: não sei, pastor, não notei. E o irmão bateu palma desafinado. E ele falou: pastor, não dei conta. E aí ele falou: por que você não viu nada disso? Porque eu estava ocupado mantendo o copo cheio. Aleluia. Deus está chamando você aqui nessa manhã. Sai do lugar de avaliador e entra na posição de quem quer ser avivado. Talvez você está avaliando o culto que os outros estão oferecendo, mas você esquece que o Espírito Santo está avaliando o seu culto. Irmão, se tem um culto, cadê a pastora? Está lá em cima agora. Pode dizer a frase, né? Cuida da sua vida. Se tem um culto que você tem que avaliar o seu. Aí olhando para o culto dos outros, você deixa de cultuar a quem merece ser cultuado. Eu é que não vou deixar ninguém impedir de eu entregar o meu melhor ao Senhor. Para a gente orar, o mesmo fogo que aquece uns, endurece outros. Já pensou? Coloca uma batata e um ovo na mesma água, fervendo. A batata fica dura. O ovo fica duro, né? Eu sou especialista em ovo, irmão. Toda manhã 3 ovos moler, 4 minutos. Então o ovo eu entendo. Coloca o ovo na água fervendo. Ele entra molinho, mas a água vai fervendo e ele vai ficando durão. Duro, não é assim? A batata, ela entra dura, mas quando a água vai aquecendo, ela vai amolecendo. Entendeu? O mesmo fogo que endurece é o fogo que amolece. Por isso nós precisamos entender quem nós somos no meio desse fogo. Vamos cantar.